Olá, olá, olá! Pode colar na área, aqui o seu podcast esportivo semanal com as principais novidades e os grandes destaques do esporte de Rio Preto e região. E como todas as semanas, hoje é dia de conhecermos mais uma história de sonho que se tornou realidade. O Pode Colar, eu lembro mais uma vez, é um oferecimento do Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde temos os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Você acabou de ver aí o vídeo institucional da Unirp e acione o QR Code que aparece na sua telinha para poder falar com o departamento de marketing, fazer a sua transferência e ser aluno Unirp ainda em 2023. Dá tempo, hein, pessoal? E eu lembro ainda que o Pode Colar, você pode se inscrever aí no nosso canal no YouTube, Pode Colar Podcast, também com o QR Code aparecendo, você vai lá, se inscreve e acompanha os outros episódios, já passaram por aqui a Doroteia, também Oscar Godoy, Felipe Modesto e outros tantos nomes que fazem parte do esporte de São José do Rio Preto e região. E ainda nos seguir nas redes sociais, temos o nosso Instagram do Pode Colar e as principais plataformas de áudio digitais, hein? O Deezer, o Spotify e também o Amazon Music, você vai, acessa e acompanha grandes conteúdos, inúmeras entrevistas e muitas histórias. E por falar em história, o nosso convidado de hoje tem muita coisa para contar, não só no jornalismo, já que tem uma trajetória fantástica aí nas transmissões esportivas e também nas coberturas diárias, bem como na parte esportiva, já que ele também pratica karatê. Vamos conhecer um pouco hoje da história, dessa vasta e rica história do meu companheiro Luiz Storino. Storino, um abraço. Oi, seja bem-vindo aqui no Pode Colar. Bom reencontrá-lo. Estivemos juntos no sábado, naquela tragédia do Rio Preto, lá com chuva e tudo mais, né? E é bom vê-lo aqui, né, na Unirp, sempre é legal nessa estrutura. E o Pode, eu achava que chamava Pode Cola, mas é Pode Colar, né? É, Pode Colar, que literalmente você pode colar para acompanhar. Tá certo, né? Prazer, obrigado pelo convite aí. Vamos contar um pouco de histórias do futebol e dos esportes que a gente viveu juntos e também vivemos de maneira separada, né? Exatamente, já que o Storino, para quem não sabe, ele não é de Rio Preto, mas criou raízes por aqui, né, Storino? Fala um pouco desse teu início também, como é que você começou, como você ingressou no jornalismo? Olha, o jornalismo, ele começa em 1981, né? Lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, nos diários e emissoras associados. Antigamente, o pessoal gostava de fazer coberturas dos jornais, que era o Diário da Tarde, o Diário Mercantil, do Assis Chateaubriand, e o pessoal gostava mais de futebol. Esporte para eles era futebol. O restante era chamado de esportes especializados. Olha. E não aparecia ninguém para fazer isso. Todo mundo fazia futebol. Aí me chamaram, né? Você não quer fazer aí? Aí eu ia fazer bocha, malha. O voleibol, rapaz, era chamado de especializado. O basquetebol, boliche, hipismo. Tinha... Isso para você cobrir no impresso. No impresso. Tinha Luiz Felipe Azevedo na época lá, que era um dos caras que praticava o hipismo brasileiro, um dos melhores do mundo, era especializado. Então era uma coisa assim até meio discriminatória, né? Porque naquela época, inclusive você se lembra que o Brasil não tinha CBF, tinha CBD. Era ainda até o logo da camisa era diferente. Era, né? Tudo junto, né? A CBD era a Confederação Brasileira de Esportes. Até 1970 eu acho que ainda foi CBD. Depois disso ela passou a ser CBF e surgiram as outras federações. Aí que o esporte brasileiro, nas suas especialidades, ganharam impulso e medalhas, o atletismo e tudo mais, né? Então a gente fazia essa cobertura. Continuamos lá fazendo, né? E vai lá, jogo de malha, vamos lá, jogou o time tal, jogo de bocha os italianos. Aí, então eu fiz isso durante um bom tempo. Até que um amigo meu falou assim, olha, o cara que escrevia, vamos pro rádio, tá precisando de um cara lá fazer plantão, né? Falei, plantão, vou fazer. O que o plantão faz? Ouve rádio e dá resultado. Naquela época tinha que ouvir um monte de rádio ao mesmo tempo, né? Eu tinha 2 Transglobe lá, né? E mais uns outros 2. Eu, um tal de Jamil Saleme, louco de jogar pedra na lua e fumava 10 matos de cigarro, eu ficava com ele lá. Aí o diretor da rádio um dia falou assim, vem cá, não estou entendendo vocês aí, o que está acontecendo? Vocês ficam igual louco querendo dar resultado em cima da hora? Se a Rádio Globo e a Bandeirantes dá o resultado e você dá 1 minuto depois ou 30 segundos depois, qual a diferença? Aí todo mundo falou assim, é mesmo, hein? Então vamos começar agora a fazer. Mas continuamos nesse ritmo. Aí, no rádio, repórter, fizemos narrações, TV. Então a gente segue uma tendência natural. Quando você entra no meio, as oportunidades vão surgindo e você vai se adequando. Você sabe disso, você está acostumado com isso. Bom, aí esse caminho do rádio, depois pintou televisão. Demorou muito tempo? Não, o rádio eu nunca deixei de praticar o rádio.
Eu comecei na Rádio Capital lá, porque era uma emissora paulista, era uma rede, ela tinha uma emissora na minha cidade. Ela pertencia ao professor Edevaldo Alves, das Faculdades Metropolitanas de São Paulo. E dizem as boas línguas também ao Paulo Maluf. Então a gente trabalhava coisa em rede nacional, sabe? Era uma coisa impressionante, né? Porque você falava o Brasil todo, né? Via em Brasil. Era diferente, a AM, né? Era outro nível, outro literalmente. Papo, né? Hoje se fala até por WhatsApp, né? E ficamos lá, fizemos jornalismo junto o jornal chamava 360 Graus de manhã, fizemos o Rádio Fatos à tarde, então a coisa foi fazendo aquela história. Olha, tá faltando aqui um negócio para você, o apresentador que você faz, faço. Ah, tá faltando um cara aqui para fazer isso, faço. Mas aí nós ficamos mesmo, principalmente no esporte. A gente foi para o esporte, eu era repórter de campo, acompanhamos ao Campeonato Mineiro, a gente ia para o Rio fazer Libertadores e também o Campeonato Carioca. Fizemos muito Campeonato Carioca e Mineiro, né? O Paulista estava bem longe, mas Sim. Esses campeonatos nós fizemos durante a Taça de Prata também na época lá. A gente pegou bastante experiência com isso. No Maracanã a gente fez muita Libertadores. Pegamos a época áurea do Flamengo, que era do Zico, Verdade, né? Foi campeão, né? Nesses anos aí. E você tinha o Vasco, Roberto Dinamite, você tinha um time grande do Fluminense. E a minha cidade, ela tinha uma coisa, ela está a 50 quilômetros da divisa com o Rio e 170 do Rio de Janeiro. As rádios do Rio, ela entram lá em som local. Sim, E a maioria das pessoas daquela época torcia para os clubes do Rio, principalmente para o Flamengo e Botafogo. E, em contrapartida, nós disputávamos o Campeonato Mineiro com os times da cidade. E era uma guerra dos infernos lá, entendeu? Porque não tinha torcedor do Cruzeiro, agora não, mudou. Os meninos foram estudar lá em Juiz de Fora, nas universidades, tem muitas universidades, aí formou-se, hoje tem atleticano, Cruzeiro, principalmente torcida do América Mineiro, que é meu time do coração. A América cresceu também nos últimos anos, na minha época época isso ajudou. Só apanhava, mas agora está bem. É uma das camisas mais bonitas, que é a preta e verde, né? É um dos clubes que eu tenho o maior carinho, que é o América de Minas. E o engraçado, né, Historino, que toda a América que a gente conhece, os outros eu tô dizendo, com exceção do México, é todo vermelhinho, né? O do México não é vermelho também, não? É amarelo. É amarelo? É amarelo. Porque, olha, amarelo e azul. Nós temos o América de Natal é vermelho. Isso. O América de Rio Preto é vermelho. O do Rio de Janeiro. O Rio é o tradicional, Tinha também América de Três Rios também. Lá tinha o América de Três Rios e lá tinha dois times. O América de Três Rios e Entrerriense. Chegaram a disputar o campeonato do Rio de Janeiro lá. Vamos ver se tem mais algum América aí. Eu acho que são esses aí. Acho que em Minas também tem um América de Teófilo Otoni. Tem um América também parecido com a América de Rio Preto. Disputa a terceira divisão. Então, realmente é impressionante isso. Sim. Mas ninguém tem... Só o Rio e Rio Preto tem o símbolo do diabo, que segundo falo dá azar danado aí, né? E tem o América de Cali da Colômbia, que também é vermelho, né? Isso que é engraçado. É verdade. Agora, não sei qual que foi o primeiro, né? O América do Rio... O de Rio Preto se inspirou no do Rio. Com certeza. Agora, o do Rio, inclusive, tem um dos hinos mais bonitos, né? Que Lamartino Babo fez lá, realmente um hino, é um dos mais bonitos. Tem uma torcida que ela existe. Ela existe, essa torcida. Logicamente que ele tá em Vila Isabel, o América do subúrbio do Rio. Tem na Tijuca um belo de um ginásio de esportes. Tem um complexo legal, um clube muito legal. E agora também me parece que está lá na Baixada Fluminense, ganharam um terreno também. Mas está lá na segunda divisão. É que o América do Rio, pra gente poder comparar, é como se fosse a Portuguesa aqui de São Paulo, né? Em termos de carinho, acredito eu, de torcida fanática também, né? Já teve bons times, né? Na época lá, você se lembra, inclusive o Hugo Coração de Leão, você lembra disso? Que teve um problema cardíaco. Esse eu não cheguei. Ele chegou a ser vendido lá pro futebol da Espanha, na hora que foi fazer exame, tinha problema cardíaco. Tinha o Edu, que é irmão lá do Zico, jogava, a família ficava dividida lá, os pais. Esse sim. Né? Muitos outros jogadores. Tinha um time bom. Era um time forte, o time do América do Rio de Janeiro. Disputava a primeira divisão durante muito tempo, juntamente com o Bangu. Que desses times menores, na época o Castor... Eram os 6, né? Os 6 grandes lá do Rio, né? Os 4 maiores, Bangu e América. Exatamente. E principalmente porque eles tinham, principalmente o Bangu e tinha o Castor. O jogo do bicho bancava. No dia que prenderam o Castor, acabou o Bangu lá, né? Ô, Historino, mas e agora a tua chegada para a televisão? Como é que foi? Olha, no 86, Rede Globo precisava de repórter de esportes. Você sabe, é uma dificuldade que você não imagina. A gente vê aqui, né, na nossa região. Você não acha repórter especializado em esportes. E lá, fala assim, tá precisando de um cara fazer esporte, que entenda de esportes. Né? A moça que está fazendo aí, não é nada contra as mulheres, mas a menina que está fazendo aí, ela não consegue, por exemplo. E o problema do esporte é a diversificação. Então, chega numa época que você tem futsal, basquete, atletismo, você tem o futebol, você tem o futsal, já falei, né? Você tem as outras coisas.
E como é que você fica para cobrir isso aí? É difícil, né? Aí eu falei, não, vamos lá, eu conheço, né? Aí eu entrei lá, eu e o Joeci Carvalho, que está em Belo Horizonte. Eu não conhecia essa história, não sabia que você tinha começado no esporte, rapaz. Eu achei que já tinha entrado mesmo no jornalismo. Não, foi no esporte, escrevendo no esporte. Mas eu sempre fiz esporte, a vida toda eu fiz esporte. Bacana. Não, primeiro jogo que eu fiz no rádio, eu não esqueço, era o Olympique de Barbacena e o Sport de Juiz de Fora. Olha só. É o Olympique de Barbacena lá. É isso. Você vê hoje até desses times daquela época, como é que retorna. Hoje tem o Atlético de São João del Rei, que disputava esse campeonato que eu fazia. Esse voltou agora. E ganhou do Atlético Mineiro agora no primeiro jogo da decisão. Lógico que tem agora, né? Dentro do Mineirão é outra história, né? Mas vários anos ele já está aprontando lá em Minas, viu? Está aprontando. De chegar sempre bem nas finais. Verdade. É um estado muito grande, né? Então, eu chegava, por exemplo, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Hoje, por exemplo, a gente brinca que o Grêmio Prudente aqui na Série 3 é o time que vai mais longe. Né? Eu já acho, ele só não vai mais longe do que o São José que esteve aqui. Sábado, porque o São José joga muito aqui perto de Campinas, na Grande São Paulo. Sim. Mas aqui não, toda vez que ele sai, ele tem que andar no mínimo 400 quilômetros. E lá, só Uberlândia, quando a gente no Parque Sabiá, era 800 quilômetros. Nossa. Valadares, 500. Teófilo Otoni, 650. Sul de Minas, você já chegava na primeira estrada com 200, chega a dar mais 300. Uberaba, aquela época, também disputava primeiro? Disputava o estado de João Guido. Uberaba e o Nacional também. Tinha o Nacional no estádio Juscelino Kubitschek, em Uberaba. Eram 2 times. Né? E Uberlândia também tinha 2. Tinha o 15 de novembro, cada Universidade Federal. Sei. E tinha o Uberlândia, que é o conhecido aí, né? É o conhecido como Odão. Bom, na tua carreira foram quantos anos em Minas? Minas eu fiquei lá não foi tanto tempo assim em comparação aqui. Quer ver? Eu fiquei lá 7 anos, mais ou menos. Foi uma trajetória muito forte. É que foram 7 anos intensos, né? Porque eu estou ouvindo você falar de quantidade de coberturas. Intenso, né? Mas depois eu vim aqui para Rio Preto, porque também faltava repórter de esporte. Olha só. Não tinha na época aí. Você veio para cá, o quê? No começo dos anos? Eu vim em 88. 88, fazer o Globo Esporte aí. Era eu e o Toledo, né? O Toledo era o apresentador e eu era um dos repórteres. Não é que não tinha repórter. O pessoal não gostava de esporte. Isso que é incrível, né? Parece que é uma área que hoje em dia eu vejo tanta gente que fala, eu entrei para fazer jornalismo por causa do esporte. Mas isso aí, o problema todo é que ninguém gosta de trabalhar domingo, né? Igual a gente trabalha isso é sábado à tarde, feriado, né, amigo? Eu passo para muita gente aí o calendário esse todo. Esse é o problema, mas né? é assim? Esse é o problema. Falou, que dia que você acha que acontece o Agora, jogo? você imagina ser domingo aí, igual fazia jornada esportiva, você está acostumado. Eu pegava, por exemplo, o estádio lá vazio, lá em Uberlândia, 10 horas da manhã entrava no campo, não tinha ninguém, só tinha meia dúzia de quero-quero lá. E ficava até às 3 da tarde falando para poder começar a jornada esportiva propriamente dita. Sim. Quando entrava o narrador para abrir a jornada. O que eu fazia nesse tempo? Ia no então, detalhe, no não tinha Google, não tinha internet. Eu tinha um gravador Philips e 2 fitas. Pegava uma fita, ia lá no hotel, um dia antes, sei lá, e fazia um monte de entrevista com os caras. Historinho, mas é bom a gente lembrar disso também. Naquela época a gente tinha mais facilidade para chegar em atleta, em dirigente. Que hoje mudou muito isso. Não sei, hoje tá meio esquisito, que a gente vê, né? Em times de Série A3, até Série B, mas você já pega uma Série A2, Série A1, não, tem que falar com o assessor. Lá em Minas eu fazia a primeira divisão. Era a primeira divisão de profissionais. Então a gente convivia com esse povo. Mas também as estrelas do Atlético e Cruzeiro também não eram diferentes, não. Tá. Né? Então a gente ia lá, eu pegava um gravador, gravava lá, tipo assim, Tupi e Uberlândia. Ia lá no Tupi, fazia as gravações, todo mundo, contava 1, 2, 3, e aí encerrava, e contava 1, 2, 3 de novo, encerrava, e fazendo isso. E chegava lá durante... Mas nessa jornada você estava sozinho ou tinha mais alguém lá? Eu sozinho, ou às vezes um outro repórter, mas normalmente estava sozinho. Aí eu pegava o gravador, colocava em cima de uma pedra lá, e, olha, eu vou conversar com o fulaninho do Tupi aqui, o Nequinha. Nequinha aí, expectativa do jogo, deixava no pause e pum, soltava, controlava o volume aí, puxava a mesa, puxava lá e falava. Muito bem, esse foi Nequinha. Pum! Bom, muito bem, nós estamos aqui, Uberlândia, aquela conversa. Bom, daqui a pouco nós vamos nos vestiários. Normalmente pegava outro repórter, ia lá no outro, e já dava voz diferente. Aí o fulano foi lá, conversou com o pessoal do Uberlândia, e aí? Eu conversando com o fulano de tal, tá aqui e tal, e ficava nessa enrola. Era essa a história. Eu fazia muito isso quando aqui em Rio Preto ainda tinha a extinta Rádio Metrópole, né, que foi onde eu comecei. A gente fazia os programas, tinha um programa 11h30 e outro às 6 da tarde. Então tinha essa disponibilidade também de fazer as entrevistas, como você disse, colocar o gravador lá no bocal do microfone. E um detalhe que eu fazia muito no Rio Pretão, ainda eu me recordo toda vez que eu tô lá, o orelhão.
Quantas vezes eu entrei ao vivo de orelhão? E tinha orelhão, E né? ele ligava no 9090 na rádio. E E chamava o jogador, ó, vem comigo participar aqui. E a gente preparava até um programa de esporte no domingo, que a gente fazia de 10 ao meio-dia, ou 10 às 11h30, mais ou menos, não lembro direito. O que a gente fazia? Eu ligava no dia anterior para todas as rádios de Minas Gerais, onde tinha rodada, tipo assim, Poços de Caldas. Eu pedi o cara para gravar um boletim sobre aquele jogo que vai ter lá. Eu gravava aqui, Poços de Caldas, dava a população da cidade, sabe? Falava e contava as histórias todas, ia para Uberlândia. Ficava um jornal em termos bastante. Isso tudo o que era? Criatividade. Isso quer dizer, essas ideias eram suas, vocês se Nossa, reuniam com mais gente? Não, isso era de um jovem que tinha tesão para fazer as coisas daquela época, né? Tá começando, tinha que mostrar. Até hoje, depois eu tenho. No teu projeto novo. Não, eu tenho. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não paro. Eu levanto 6 horas da manhã, 4h30 da manhã, vou para a rádio, 6 às 8 lá na Massa. Depois eu vou pro meu podcast lá, vender os podcasts, entrevistar, ter um programa de TV por semana no streaming. Não paro não, meu amigo. Não tem esse problema. Vamos lutar karatê à noite aí 3 vezes por semana, né? E fim de semana tá comigo lá no futebol também. Estamos lá. Igual 63 anos. Então a molecada aí tem que ter tesão. Eu falo isso para muitos deles. E da minha geração, Djalma, você sabe, com 63 anos, eu tô vendo para trás a turma que trabalhou comigo lá em Minas, em São Paulo, tá tudo aposentado, cara. O único que tá... Eu acho que eu sou o único que tá ainda fazendo tipo jornalismo diário. Porque o pessoal... Parou, né? Ou depender da cidade, sei lá, diminuiu as oportunidades, né? Também não quiseram sair. Muita gente fez concurso, aquela coisa. Cada um faz o que quer na vida, né? Bom, e você falou aqui de Rio Preto, eu tenho certeza que tem uma pessoa que você vai se lembrar bem, que fez faculdade comigo, TCC comigo e trabalhou com você, Mauro Brumato. Maurinho Brumato, né? Isso. Ele dessa leva inicial. Ele é de Votuporanga. Isso. Filho do Somário lá, que a gente ia na casa dele à tarde, lá dos jogos que ia lá no estádio Plínio Marim, o antigo, né? Isso. E a gente ia lá comer bolo lá com o pai dele, né? Sou Vitório, acho que é Sou Vitório. O nome agora... o pai do Maurinho lá, igual ele, magrelo, loiro, né? Casado lá com a... Como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela agora. Bom... minha amiguinha também, ela me desculpa, fugiu nesse momento. Tem os 2 filhos também. Porque uma das filhas dele é nadadora, viu, a Bianca? Ah, é? Talvez eu possa ter parado, mas assim, uma época que eu encontrei ele, ela estava nadando, estava competindo. Então, a questão aí é o seguinte, sabe? E o menino é o Rafael. Rafael, né? O que acontece? As equipes, antigamente, uma equipe de jornalismo, de TV, ela era uma equipe muito complexa. Para começar, o carro era imenso. A Globo tinha ou uma Caravan, né? Ou tinha normalmente tinha uma D20, uma A10, tinha uma A10 nossa aqui, que ela fazia 1 litro por litro, e às vezes quando a gente ficava no meio da estrada, eu tinha que colocar álcool nela, ia para Santa Fé, não dava, não tinha autonomia. E a equipe era um motorista, um cara carregava um VT do lado, o câmera e mais o iluminador, quer dizer, e o repórter. Nós tínhamos então por isso tinha bastante gente, né? Eram 5. Então você imagina como é que o clima tinha que ser bom dentro de um carro, né? Porque não era brincadeira, né? Não era brincadeira, né? Então, mas aí o que acontecia? A gente conheceu muita gente nesse tempo. Revezava, entrava gente, saía, no final, no mínimo uns 30 passaram aí, entre eles o Maurinho. Agora, Storino, aqui além do esporte, você também cobriu outras coisas. Na TV... eu te conheci já no jornalismo mesmo. Mas aqui você não tem condição só de fazer esportes, né? Eu fazia 4 pautas por dia aqui, né? Normalmente era isso, né? Fazia o Globo Cidade, que ninguém queria fazer o Globo Cidade. Eu falei, eu vou fazer o Globo Cidade da popularidade. Eu virei vereador graças ao Globo Cidade. Que é muito cedo, porque ninguém queria? Não, porque você tinha que ir no meio da periferia, meter o pé lá no meio de cocô dos outros lá, de xixi, e ninguém queria. Eu ia. Eu não tinha esse problema. A gente ia, por exemplo, nessa periferia de Rio Preto antigamente, não tinha nada aí, sabe? Maria Lúcia. Era uma outra realidade, tudo, né? de barro. Chegava João Paulo já tudo... existia? João Paulo tinha uma favela ali antes, ali, que era a favela Triângulo. Aí depois foi surgir no bairro João Paulo. A favela foi sendo eliminada. Mas a região norte terminava lá no Eldorado. Depois veio o Solo Sagrado. E aí surgiram os bairros do lado ali, né? Que foram surgindo. Jardim Antunes, Jardim das Oliveiras, o Santo Antônio. São bairros que vieram sem nenhuma infraestrutura. Você chegava lá, a gente brigava muito por esse povo aí, sabe? Mas brigava mesmo, para ter asfalto, para ter dignidade. O pessoal saía de casa... Mas numa época como essa, com essa chuva, imagina, tava ilhado. Os ônibus ficavam lá, a gente mostrava, e o nosso também ficava lá, a gente chegava em casa parecendo cheio de barro, né? Mas foram bons momentos no jornalismo aí. Então a gente viajava, a gente cobria uma área muito grande aqui. Começava em Catanduva, Santa Adélia e até Santa Fé. São 102 cidades, aqui só na nossa área de cobertura. E tinha uma equipe de Araçatuba. Que eu não sei mais quantas cidades daquela região lá, que era o pessoal de lá. Então era uma área imensa que a gente fazia cobertura e todo dia tinha pauta, né?
Todo dia tinha pauta. Inclusive, na época, nós tínhamos vários jornais, né? Inclusive, nós tínhamos até o SP3, que era 11 horas da noite. A gente mostrava os gols da rodada. Ah, entendi. Acabaram... Então era uma programação daqui. Era. Nós tínhamos o Globo Comunidade, que era entrevistas. Mais as pautas aí que mandava a Globo Rural, Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo. Então era uma quantidade imensa. E eram poucas equipes e poucos recursos. A gente não tinha muita coisa, né? Hoje você imagina o que o povo tem na mão aí. Ah, não, para fazer cobertura. E é legal você colocar um ponto que eu falo muito aqui com os alunos, que é essa parte social do jornalismo, porque muita gente ainda pensa, principalmente hoje em dia, que esse negócio de influencer, canal no YouTube, quero gravar isso, quero seguir sei lá o quê, e muita gente está esquecendo do lado do jornalismo social. Você até disse, eu fui lá pisar onde ninguém queria. Por isso que eu ganhei minhas oportunidades. E eu comento muito aqui com o pessoal do jornalismo, falo, ó, o curso aqui ele tem esse lado social, porque a gente tem que pensar nesse tipo de segmento, comecem a observar as TVs, os meios de imprensa, da importância que eles dão pro lado social, para você mostrar o lado do menos favorecido. Até gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, da importância de se mostrar situações como essa, e daqueles menos favorecidos que muitas vezes não têm voz. Essa era a nossa bandeira, e não era uma bandeira política não, sabe? Na época não era uma bandeira política, era uma bandeira nossa como jornalista, que era defender os mais fracos. A gente criava muito problema aí, justamente com pessoas que tinham o poder na mão, o poder econômico, e a gente via esse povo aí sempre daquele jeito, né? Explorando os outros. Uma das explorações, na época, que a gente denunciava a todo momento, eram os loteamentos irregulares. Os caras vendiam, entregavam aí panfletos vendendo aí loteamento irregular na porta do fórum, na porta de delegacia, caía no pé do promotor, ninguém tomava providência. A diferença é que naquela época vendia irregular, hoje vende, mas está legalizado hoje, o caso. Hoje o cara vai preso. O que o cara fazia? Pegava um pasto, sabe? Passava uma máquina... Aquele terreno lá da Alphaville que está até não, hoje... Não, ele não é irregular, não. Ele considerou irregular devido a outros problemas. Ah, porque eu passei lá uns tempos atrás... Agora ele está sendo regularizado. Só está praticamente o esqueleto. Mas tem aí o Cavalário, por exemplo, loteamento Cavalário, aquilo ali, por exemplo, né? O que acontece? O cara foi lá, passa uma patrol, né? Faz uma rua para cá, outra rua para cá, outra rua para cá, coloca uns pedaços de cano lá, ou de... E vão vender a chácara. Aí vende aquele pedaço lá, olha, isso aqui é seu terreno, ó, que maravilha, né? Aí não tinha nem esgoto, nem água, nem iluminação. Mas esse que vendia era o dono lá da chácara, do sítio? O dono do terreno. E as autoridades aqui da cidade, todo mundo achava isso lindo. Ó, que maravilha, né? É normal. Normal uma ova, a bomba estourou depois aí... Tá até hoje aí o prefeito... O Cavalário está até assim, até hoje, né? Eu passei lá inclusive ele teve problemas aí, agora está sendo regularizado. Para ser regularizado isso aí é complicado, porque hoje quando você vai fazer um terreno aí, vai lançar um loteamento, você tem que ter toda a infraestrutura. Sim, a gente vê pelo menos. E tem que fiscalizar a qualidade também de asfalto, tem uns asfaltos aí meio porcaria. Então esse tipo de coisa a gente fazia. Tá faltando asfalto no bairro tal, não tem esgoto, não tem nada. Uma vez... para você ver, o solo sagrado, como é que o solo sagrado foi formado aqui que a gente denunciava? Eu dou o terreno, entre aspas, né? Eu passo o terreno para vocês. Que bom, agora vocês constroem. Como eu vou construir? O cara, você tem tanto tempo. O cara levantava a parede com cuspe, caía na cabeça das pessoas. Vinha uma ventania, então era uma maldade. Aí começou aquela história de mutirão, né? Final de semana o cara enchia laje, ajudava daqui. Assim que surgiu o solo sagrado. E quem estava fazendo isso? Alguns políticos da cidade. Algumas personalidades dessa cidade que venderam os terrenos. E são pessoas que hoje vivem aí a mil maravilhas, andam com o narizão empinado por aí, em colunas sociais, a gente sabe o passado dessa gente na cidade. Isso que a gente denunciava. E nesse ponto, o Adib era o editor-chefe nosso lá, a Globo aqui, cara, hoje é outra história, eu não vou nem entrar no mérito. Mas a Globo era violenta, cara. Ela não tinha problema. Anunciante chegava lá, porque eu sou anunciante. Então, você não quer, tira daqui. Então era um outro... Era outro nível, era pesado o negócio. A gente respeitava os anunciantes, respeitava todo mundo. Claro. Mas tinha autonomia. O Adib, ele segurava, o Vacari segurava isso aí. Não vai ter problema não. Aqui é autônomo. Não tem problema nenhum, não. Aqui o jornalismo é independente. Agora, hoje, aí é outra história. Eu não entro no mérito. Não vou nem colocar o exemplo de lá, mas falar de uma maneira geral. Por que você acha que mudou tanto, assim, a questão do jornalismo? Ficou tão mais, digamos, mais frágil. Eu não vou criticar que a TV tem. Não, a gente tá falando do geral. Eu não vou criticar que a TV tem, porque antigamente a Globo, ela tinha 5 emissoras que eram delas aí. Hoje ela tem 5, a lei mandava ter 5. Me parece que é Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Brasília. Ela só pode ter 5. O restante é tudo afiliado. Então ela tinha muito mais do que isso. Ela tinha Juiz de Fora,
Ela tinha Rio Preto, ela tinha Bauru, ela tinha... Mais aonde ela tinha aí? Tinha um monte de lugar que era Globo mesmo, com cara de Globo, né? Tinha um monte de lugar aí. E o que acontecia nesse... E poucas emissoras eram afiliadas, como a RBS no Rio Grande do Sul, o pessoal da Anhanguera lá em Goiânia. Então, tinha muita Globo. E esse padrão dela é o padrão que ela tinha até pouco tempo. É uma coisa independente. Sim. Agora, quando você começa a se envolver na política, interesses, aí você vê dono de televisão aí, por exemplo, sendo preso e ninguém fala nada. Aí você vê um monte de problema acontecendo. O dono da empresa tal chega lá, pressiona para não sair matéria. Aí complica. Aí vai perdendo o quê? A chamada... Credibilidade. Credibilidade e principalmente o poder que o jornalismo deveria ter e pouco se tem hoje, chama-se investigação. Não tem mais investigação. Eu encontro alguns alunos aqui, eu acredito que você também já se deparou com muitos. Eu falei do lado esportivo, que grande maioria quer seguir, e alguns falam, olha, eu estou no jornalismo por causa do lado investigativo. Só que eles precisavam ter realmente uma aula pesada dessa, porque hoje a investigação mudou muito. A gente mudou e está muito perigosa. Tem isso também. Na minha época, por exemplo, ela era uma investigação que você investigava ladrões de galinha. Né? A verdade é essa. Agora, hoje você tem grupos pesados aí, que são grupos terroristas, na realidade, né? São grupos poderosos, que o pessoal tem até medo, e eu não tiro a razão, não. Mudou bastante o estilo. Se a gente tomar Rio Preto como exemplo, tá direto aí no estampado de assassinato, Vila Toninho. Isso, então você tem que tomar cuidado hoje como repórter, como se fosse do GAECO, por exemplo, dos promotores. Né? Você tinha que andar com proteção da polícia. Aí a maioria não quer isso. Aí faz o jornalismo hoje aí, boletim de ocorrência. Aconteceu. Sim. O mais quente tem hoje é um acidente na pista, um tiroteio, alguma coisa. A gente fazia... Não é que a gente era melhor, mas era uma coisa mais imediata. Olha, na Record, por exemplo, quando eu saí da Globo, a dona Marisa da Igreja Universal me chamou e falou assim, Torino, ela é o seu Eloy, você não quer vir para cá? Eu preciso resolver esse negócio aqui e tal. Falou lá que tinha um cidadão lá que não estava bem e tal, e nem gosta de mim mesmo. Porque, aqui na Globo você ficou quanto tempo? Eu fiquei aqui 10 anos. 10? Então até 97. 95. 95. Mais ou menos isso, 95, 96 mais ou menos. Aí eu fui pra Record, cheguei lá, não tinha nada, cara. Não tinha nada, os caras não sabiam nem bater branco na cama. Eu morava no sítio, eu te assistia, viu, Aí nós começamos a mudar lá o estilo da Record. Criamos um jornalismo do tipo assim, nós vamos chegar antes da notícia. Antes da polícia. Rapaz, arrumamos um rádio lá e começamos a pegar a frequência da polícia. Entendi. Aí, atenção, tem uma tentativa de homicídio aí sei lá, no Eldorado. O policiamento, aí já estava no meio do caminho, chegava lá, os caras estavam correndo naquele momento, já tinha acabado de atirar, e a gente fazia imagem, né? O cara que levou uma faca, estava lá o cara com faca, nem chegou o SAMU ainda, o pessoal segurando. Coisa desse tipo, uma loucura dessa aí. Então a gente fez um jornalismo imediatismo aí. O jornalista tem que ter coragem também, você está dizendo, né? Também. Eu tinha 20 e poucos anos, meio louco, né? E o pessoal também topava, era o Piquico, o Robson, essa turma aí, o Toninho Perna, era uma turma, né? Então a Record, nesse ponto, quando eu fiquei lá, a gente fez um jornalismo diferente da Globo. O Globo era padrão, bonitinho, tudo assim, não. O nosso era escrachado, no bom sentido. Câmara. Tinha mais liberdade. Câmara para lá, câmara procurar, correr atrás do repórter, perseguição, e o povo gostava disso aí. E o Disco Record, na época que nós criamos, foi um sucesso danado aí. Chegou a incomodar a Globo várias vezes. Não sei se ultrapassamos, também não tinha nenhum interesse nisso aí. Mas a gente criou, e hoje é o balanço geral, continuam fazendo por aí do jeito deles. Então, algumas coisas a gente fez de diferente aí, a gente criou uma equipe forte e mudamos o jeito de ser, porque eu falei, olha, eu vejo as pessoas e falo assim, vou montar um jornal, na TV tal. Tá bom, como é que vai ser seu jornal? Vou pôr uma bancada, eu vou pôr um teleprompter, falei, teleprompter? Eu vou pôr teleprompter, uma câmera aqui e uma aqui. Quer dizer, eu dou aqui. Isso aí é quem que faz isso? É a Globo. E se você vai ganhar da Globo, você vai incomodar a Globo? Se não mudar, Agora, ou você faz alguma coisa diferente, entendeu? Eu não vi até hoje ninguém fazer um podcast na hora do jornalismo aí, entendeu? Na hora do almoço. Verdade. Né? Tipo isso aqui, ó. Ninguém fez esse formato até hoje, mas continuo insistindo em copiar o que a Globo faz. E a própria Record hoje, eu acho que falta ousadia, né? Primeira coisa, ousadia, né? Se acomodam, né? Os donos de televisão se acomodam e acham. A verdade é o seguinte, as televisões, elas acabam ficando, como é que eu posso dizer? Elas ficam estagnadas.
naquilo que elas conquistaram. Quem manda em Rio Preto? Globo e Record, que tem maior audiência. Sim. Quem manda em Araçatuba? O SBT. Quem manda em Prudente? A Band. É isso. Ah, tem audiência aqui? Eu tenho uma boa audiência. Tem uma boa audiência. Aqui tem uma boa audiência. Então aqui eu vim pegar o que tem. Por isso que talvez esses outros canais não investem tanto aqui. Não investe nada. Você vê, basicamente, se a gente for comparar uma com a outra que você está dizendo... Teve uma TV outro dia que eu cheguei lá e perguntei assim, 3 horas da tarde. Eu não vou falar onde é, né? Eu falei pro cara assim, escuta, quem é que esse pastor aí? Eu falei, não é o pastor não, esse é o apresentador. O cara é todo de preto, 3 horas da tarde, estilo, né, telepronto daquele jeito. Eu falei, não é possível que alguém, às 3 horas da tarde, vai sentar ali para assistir esse trem, cara. Né? Aí chegava a gente lá, no caso vocês, lá no Canal 16, com o Zé Branco, isso, todo escrachado. O Chiquinho Ovidio dormindo. Com o dentinho. O dentinho. Aí aquela porcaria lá, aquele debate, aquela brigaiada do cão lá, e dava audiência. Eu recordo com o Cris aqui. Que dava audiência, eu não dava. Dava audiência. O que era aquilo, né? Mas dava audiência. Então, o que era o Canal 16? Tinha uma programação, né, digamos, quase que fechada. E todo mundo falava na cidade desse bendito canal, dos programas, todo mundo falava. Não, e dava. Tinha aquele programa que fazia lá, o Ferreira fez, o Lelé fez. Isso, é Opinião Cidade. Opinião Cidade. Que antecedia o nosso. À noite, aquilo ali, rapaz, ele dava uma audiência violenta. Isso, tinha reprise, é. Eu pegava o prédio que eu morava lá, tinha um monte de gente assistindo. Eu fazia um tal de café com notícia. Isso, o teu era 8h30. 8 horas da manhã, e reprisava de madrugada. E tinha gente que assistia aquilo. Ele era diferente, tudo era diferente. Mas não. Agora, a Globo, ela tem o padrão dela. Esse padrão é o que vem do padrão americano da NBC, da CBS, essas coisas aí, da ABC, tudo vem de lá. Esse padrão ela fez com âncora, tudo mais. É normal isso aí, não tem problema nenhum, não. Mas, pô, vamos fazer uma coisa que diferencia um pouco. Sim. Tipo o Boris Casoy, na época que ele fez o TJ Brasil, ele diferenciou um pouco. O Cidade Alerta diferenciou um pouco em São Paulo. Né? Já está meio desgastante. O Bom Dia o Brasil Gente diferencia através do seu apresentador. Porque senão você não sobrevive. Agora, regionalmente, continua aquela coisa de sempre. Eu falo, pô, será que é possível colocar 3 caras aí na rua hoje? Um lá na esquina tal, o outro na rua tal, para dar dinâmica disso? Subir um drone e mostrar o que está acontecendo por cima? São coisas simples e baratas. A tecnologia, aquela época que vocês faziam tanta coisa... Hoje você faz com o celular, meu. Você põe aqui, você fica lá, põe um cara lá em frente ao shopping Rio Preto, põe o outro na região norte, põe o outro lá na BR-153 e faz um giro de notícia. Olha a dinâmica que daí, sobe um drone... O que você faz, cara? Ah, não, mas isso aí dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Então, essa é mais ou menos o que a gente vai fazendo. Eu acho que por isso que a gente está hoje aí com 63, vai fazer 64 agora em maio, e continua com o maior tesão de fazer as coisas, viu? Com o maior tesão de fazer as coisas. Tem o maior tesão mesmo. Só o repórter nato mesmo. Tem que aproveitar, né, Historiano? Até porque, pela tua história, pela quantidade de coberturas e tudo mais. Só que aqui em Rio Preto, depois você fixou, né, nessas outras áreas, como é que foi voltar pro esporte? Ou simultaneamente fazia Nunca também? Deixei de fazer esporte. Sempre fazia também. O rádio que eu abandonei um pouco aí, que não tinha condições de você fazer o rádio. Na época você tinha aqui também locutores bons, né? Você tinha o Hitler. Verdade. Você tinha o Rogério, tinha o Miltinho. Eu comecei com o Hitler. Tinha o Miltinho, que era um bom narrador, o Miltinho lá. Andei fazendo algumas coisas na Centro-América, com o Oswaldo Etti, com o falecido Vila agora, o Liminha, o Pitu. A gente tinha uma equipezinha ali, fazia algumas coisas, para não perder. Mas a gente precisava sobreviver, então a TV pagava bem mais, então a gente, quando tinha jogo, eu tinha que ir pela televisão. Sim. Não tinha como não ir, né? A última vez que eu fiz um jogo de rádio foi na decisão do Novo Horizontino com o Bragantino lá no estádio 1990. Maurício Stephanie. Isso. Aquele jogo lá nós fomos para lá. Não vou falar o nome do motorista, nós fomos no Havan. E o motorista lá chegou lá, você sabe que lá tem uma linguiça maravilhosa, né? E o motorista nosso ficou lá comendo e bebendo muita cerveja. Na volta, e aí? Estava caído lá, eu falei, e agora? E a rodovia de Bragança você sabe que não é fácil não, né? Eu fui 2 vezes lá. Você tem entroncamento ali com a Fernão Dias, não é brincadeira não. E aí o Liminha teve que vir dirigindo depois de narrar um jogo daquele, né? Terrível. Então são coisas aí, né? Da vida, né? Por falar nisso, tem muita história, tirando essa aí que você está contando, coisas totalmente diferentes, você fala, meu Deus, eu passei por isso. Tem sim. O rádio, por exemplo, no sul de Minas, era o seguinte, a gente disputava lá o Campeonato Mineiro, eu ia para a 2ª divisão, os times já tinham caído, e eu ia para Alfenas. Alfenas, na cidade, produz muito café. O Evaldo, que era lateral lá do Tupi, ele jogou na Alfenense, que é um time lá de Alfenas. Sei. Lá também tem o América.
Ah, É igualzinho daqui. Ela também tem uma América de Alfenas. Tem mais um que eu lembrei agora. Alfenas eu conhecia mais por causa das faculdades. Agora, os times. A região em si, dos lagos ali. O Elivelton, aquele ponto à esquerda, que era de lá, então por isso que a gente sempre recordava. E nós falamos lá num jogo lá, a Globo fazia rádio escuta. A nossa rádio não pegava em Alfenas, mas a TV Globo de Juiz de Fora pegava. Eu não estava na TV Globo ainda. Ah, tá. O Evaldo foi lá um dia e falou lá, olha, lá Alfenas é o seguinte, no meio do jogo lá tem um cafezinho milagroso que o pessoal dá pro pessoal e o time volta a 100 por hora no segundo tempo lá. E saiu essa história lá na Globo. E a Globo pegou lá e os caras queriam bater na gente. Fomos para lá um dia e nos receberam lá pauladas. Porque não era para falar? Não, era para falar, mas você falar dentro da cidade que você pega a rádio é uma coisa. Ah, entendi. Mas a Globo foi repercutir a história e pegou lá em Alfenas é outra. Ah, tá. Aí o que aconteceu? No dia a Federação Mineira mandou para lá os caras para fazer o antidoping. Aí o pau torou e a gente tem que sair escoltado por polícia. Aí eu falei, é melhor ficar quieto, viu? Porque era o café milagroso. Porque o time, eu falei, não é possível, esse time no primeiro tempo estava morto. No segundo tempo voltou um capeta aqui, fez 3 gols aí. E disseram que o cafezinho milagroso do sul de Minas. Então, são coisas desse tipo que acontecem a todo momento. E as viagens, muitas histórias, né? Tem coisa que não dá nem para contar, né? Tem muita história. Que as diárias eram muito curtas, né? O nosso repórter um dia lá, num belo do hotel lá em Governador Valadares, chegou lá à noite, nós fomos dormir, ele chegou lá com uma figura lá na rua, lá, uma amiga para dormir junto lá no quarto dele, né? Chegou de manhã, nós fomos pagar a conta, tinha que pagar a hospedagem da moça lá. Ele achou que ia estar incluído só Mas não, aí eu falei, eu não tenho dinheiro, aí deu confusão, deu uma briga, coisa desse tipo. Você sabe que radialista... é uma raça diferente. É uma raça diferente, né? Fora as outras coisas que acontecem aí, que aconteciam. Mas foram anos interessantes aí que a gente conviveu aí. Muita coisa boa aconteceu. Dormindo dentro de posto, porque chuva demais. Sei. Não tinha dinheiro pro hotel. Essas coisas. Teve um jogo que nós fomos fazer lá em Uberlândia. Chegamos lá, 800 quilômetros de distância. E você, o que você comprava na época? Você lembra? Você comprava 2 linhas, uma LP é verdade, a linha, e uma RP, quando você estava fora. A rádio não pegava lá. Tem que montar lá. Montava a maleta. Caixa, lá embaixo. Né? Aí ali, eu não sei se era Embratel, porque já era outra região ali. Ali era CTBC, um negócio assim. Vamos lá. Chegou na hora e não funcionava. As linhas não funcionavam. Você lembra, Matheus? RX e TX na hora que eu ia montar lá não embaixo. Conseguimos ouvir. Aí ligamos pelo orelhão para a rádio, fizemos um teste lá, sabe? Não tinha celular, não tinha nada. Falamos com o cara assim. E aí, tá chegando? Tá chegando. Então, fazer o seguinte, quando der 3 horas, não temos retorno, a rádio não pega. O que nós vamos fazer? Um repórter embaixo, um comentarista e um narrador. Quando der 3 horas em ponto, acerta o relógio, parece coisa de guerra. Acerta o relógio. Quando der 3 horas em ponto, vocês começam, tá certo? E como é que eu vou fazer? No escuro. No escuro. E fizemos no escuro. O cara abriu, o narrador abriu, e eu lá embaixo, o repórter olhava para cima, ele... Aí eu falava e tal, e vai, o comentarista para cá, e vai. Agora nós vamos para o intervalo, daqui a pouco os comerciais e tal, contava, não sei até quando. Então, e essa hora, como é que vocês calculavam o tempo de voltar? Calculava e calculou para a gente que tinha... A gente já sabia, os nossos patrocinadores. Eram 5 ou 6 comerciais, cada um tinha 1 minuto. Sei. Então a gente calculava mais ou menos 6 minutos. Qualquer coisa, colocava uma musiquinha de fundo lá, e vai de novo. E não tinha orelhão dentro do estádio. E vai no final. Agora vamos para os vestiários, conversa aí, aquela coisa toda tal. Fechamos a jornada esportiva. Um abraço a todos, até amanhã. Aí vocês ligaram para conferir se ia dar tudo certo. E aí, amigo, como é que foi? Foi a melhor jornada esportiva que vocês já fizeram. Vocês acertaram tudo, não erraram um time nem no tempo. Atenção para o tempo e o placar do futebol. Essa que é uma verdadeira prova, né? Porque, digamos, foi a mesma coisa que você já está acostumado em fazer, mas não, hoje é fazer desse jeito, sem nada. Na sala de esportes, fulano de tal. Aí o cara dava lá 2 resultados lá, punha a vinheta, a gente calculava e voltava. Então tinha também essa parte. Tudo, ele já estava tão acostumado, não tinha problema. Então, são uma dessas histórias aí que caiu a transmissão e a gente fez a melhor transmissão do mundo nesse jogo Tupi e Uberlândia lá no estádio Parque do Sabiá. Ô, Estelino, a gente sabe o seguinte, né? Quem vai pelo jornalismo esportivo... Deixa eu contar só mais uma historinha que eu lembrei aqui agora. 2ª divisão de Minas. Cidade chamava Cruz da Fé.
Nós fomos fazer o jogo do Januária com o Tupinambás, que é o time da nossa cidade lá. O Tupinambás voltou também, voltou né? agora. Tá disputado os últimos anos. É meu time de coração lá em Juiz de Fora. É o Vermelhão, que é igual a América também. Os rivais lá é o Tupi e ele? E o Sport. Tem o Sport Clube também, que é antigo, mas parou de disputar. Então, mas é Tupi e Tupinambás. Esse Tupi, 2 índios, né? 2 índios. Aí, Cruz da Fé, alguma coisa assim, a cidade. Fomos lá, chegamos lá na cidade, na beira do Rio São Francisco, fazer o jogo, né? Um dia antes. Aí chegamos lá, um calor do cão, rapaz. Um calor, lá em divisa com a Bahia, né? Andamos, olha, depois de Montes Claros, mais uns 200 quilômetros. Chegamos lá, falei com o cara assim, e aí, meu irmão? Aqui, Januário está quantos quilômetros? Está 50 quilômetros. Ainda tem 50 quilômetros, tem 50 quilômetros. E aqui tem hotel? Ele falou assim, tem um hotelzinho ali. E quanto custa? Custa tanto, não sei o quê, tá bom. E ele falou assim, só que aqui é o seguinte, essa aqui é a última cidade de Minas Gerais sem energia. A CEMIG vai colocar energia aqui mês que vem. Falei, aqui não tem energia? Não tem. Falei, mas você está aí cheio de... Não, aqui é gelo. Quer uma cerveja? Tirou uma cerveja gelada lá, deu pra gente. Falei, então, se vocês quiserem ficar aí, à noite é lamparina. Mas ele fez o gelo onde? Ele, sei lá onde ele fez, ele trouxe de algum lugar. Eu vou perguntar onde o cara fez gelo. Eu já fiquei curioso. Do lado tem cidades, aí a última cidade de Minas. Aí tomamos uma cerveja lá e pensei assim, a última cidade de Minas Gerais sem energia elétrica, do lado de Januária. Fomos lá e vamos para Januária, né? Mais 50 quilômetros, todo mundo cansado. Aí um mês depois a gente viu a CEMIG colocando energia lá, aquela festa. Na cidade de, acho que é Cruz de Fé, alguma coisa assim. Coisas da vida, né? Que a gente viveu aí. É grande curiosidade. Agora um detalhe, Sorino, quando a gente começa no jornalismo, principalmente a parte esportiva, você gosta de alguma modalidade em si? Você sempre foi do karatê? Não. Ou do futebol também? Eu gostava de handebol, gostava de handebol. basquete no colégio que eu estudei, lançamento de peso, eu gostava dessas coisas. O karatê eu conhecia aqui, na época eu vim pra cá, eu tava num estresse do cão. Foi aqui em Rio Preto? Foi. Então. Aqui eu comecei. Com o Cazu. Sim. Falei, ô Cazu. O mestre Cazu. Eu falei, ô Cazu, eu tô daquele jeito, cara, eu tenho uma fome do cão, tô nervoso demais, tô engordando demais, já tô gordo, naquela época eu tava engordando, né? E falei assim, faz karatê. Faz quanto tempo isso? Isso foi em 1992, então faz tempo. Mais ou menos. 91, 92. Então faz muito tempo. Bastante tempo. Aí, vamos lá. Aí eu comecei a treinar lá, ele, o Camilo, a turma toda lá, e treina karatê daqui, dali. Só que o horário da Globo, cara, era complicado, então não deu para me continuar. Aí eu fui para Matsumi, a Matsumi tinha noite. Aí eu tô lá desde 94. Sim. Então eu nunca parei de treinar lá, esses anos todos aí. E o que é o bom do karatê, o diferencial dele para as outras artes marciais? Bom, eu não sei qual que é o que é. Eu acho o seguinte: ele é um esporte que você pode praticar até o fim da vida, até quando você tiver força. Ele te fortalece a musculatura, ele te dá um equilíbrio muito forte, ele protege a parte cardiovascular, porque ele incentiva bastante. Na academia lá, ninguém teve problema de Covid sério. Olha. Entrou um cara lá que morreu, mas ele entrou lá para praticar. Mas a turma mesmo, tanto saúde que o pessoal tem lá, e são mais de 200 pessoas lá. Ninguém teve nada sério lá. Alguém foi para UTI? Nada teve. De várias faixas etárias. Toda a faixa etária lá. Inclusive tem gente já de 80 anos de idade. Então, você tem essa vantagem de você poder praticar uma arte que, inclusive, ela tem uma parte filosófica, que é justamente o equilíbrio mental que você te proporciona. Então, você controla. Ali, olha, o Djalma, o karatê, a nossa academia, eu não vou falar assim, muita gente não vai gostar, parece uma clínica. É uma clínica. Não, mas hoje em dia muita gente aparece arte marcial para isso. O moleque apanha, o pai vai lá e coloca para ver se o karatê resolve. O moleque bate em todo mundo, o pai coloca lá para ver se o moleque resolve. Às vezes tem outros problemas, inclusive problemas psicológicos. Depressão também. Tem muita coisa. Depressão, vai lá para ver. E muitas vezes resolve, na maioria das vezes resolve, porque você faz o exercício, você tem um convívio social, você libera dopamina, endorfina, essas coisas todas, e você, uma coisa que a molecada tem ali, aprende a respeitar todo mundo. Ali é como se fosse um quartel. Entendi. Não no sentido ali de punir, nada disso. Tem hierarquia, tem as faixas, tem os professores, então tem respeito. Então ali o cara tem que olhar a nota do cara, dos meninos, né? Ninguém pode brigar com ninguém. E se bater na rua também tem que justificar porque bateu. Você pode se defender, mas não sair batendo em todo mundo. Os que batiam em todo mundo aí foram expulsos. É uma norma, né? Como se fosse... Pode. Inclusive hoje, se você der um soco bem dado num cara, o cara que luta karatê, você mata o cara aí, você tá preso, pô. Isso aí é homicídio, pô.
Sim, né? exato. Você viu? E acontece, você viu aquele cidadão, aquele que brigou outro dia lá, o palmeirense, não sei o que. No... Sim, é o síndico. O cara tomou né? um soco, o cara deu um soco quebrou o pescoço do cara e quebra. Dá uma parada cardíaca, é perigoso. Mas tirando o lado bom da coisa é justamente o equilíbrio, né? Você praticar um esporte legal, é você ter a questão das faixas também como objetivo. Então como o próprio judô também tem a... Tem, começa lá na branca, amarela, vermelha, laranja, depois vem a roxa, a verde, vem a roxa, aí vem a marrom, aí vem a preta, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, dan, aí vai, dependendo, cada uma tem uma carência de prazo para que você possa e que você alcance aquela perfeição, sempre procurando a perfeição, a repetição, tem que ter saco para fazer aquilo, né? Por isso que a gente ganha paciência, né? Porque você faz o mesmo movimento 555 vezes. E por falar nisso, você também compete ou você faz mais só para... Só para o esporte. Ah, entendi. Competir não, nunca competi. E você vai quantas vezes por semana? 3 vezes por semana. 3 vezes, ainda treino na piscina, ainda em casa, ainda um pouco de karatê lá, né? Faz bem, faz bem. Para manter a atividade, a gente sabe, o tamanho que eu tenho, né, meu amigo? Se eu já tô pesadaço, né? Se eu não fizer uma atividade, aí eu explodo, né? Eu tenho que fazer bariátrica, né? Mas você está dizendo da Academia Matsumi, né? Há muitos anos, como você frisou aqui, e lá faz vários campeões, porque a gente sempre ouve falar de atleta de lá que é premiado, disputa determinada competição. O problema do karatê é um só. O judô, por exemplo, ele é uniformizado no Brasil todo. Ah, tá. Aqui nós temos uma federação em São Paulo. Aqui em karatê você fala que tem números. Aí karatê tem aqui a nossa, tem a Paulista, tem a de Barretos, tem a de Badibacite. Por que não unifica? Aí unificaram, mas unificaram na disputa, porque são estilos diferentes. Ah, entendi. O Kazu, por exemplo, é o tradicional. O nosso lá é o outro time, mas é tudo Shotokan, por exemplo. E tem outros estilos do karatê que são praticados aí. Outras versões. Então, deu uma diversificação muito grande e também uma história de muita gente também com o olho gordo, né? De poder participar. Aí, quando unificaram com uma federação mundial. Mas a coisa também eu acho que não funcionou do jeito que tem que funcionar, não, né? O bom seria ter uma só federação como tem o judô e você vê que nem olímpico mais o karatê é a partir de agora. Então, é isso que é ruim, né? Por causa disso, né? Por causa disso. E nós tivemos aí, e nós temos bons atletas aí, brasileiros aí. Bons atletas. Tem, inclusive o pessoal trouxe já grandes conquistas, por isso que a gente fica sempre torcendo para essas artes marciais, como você falou do karatê, outras também, as pessoas entram justamente com essa ideia, né, além da qualidade de vida. Agora, o erro que eu vejo aí, às vezes, é dos pais que colocam as crianças muito cedo no karatê. O karatê, para mim, ele tem que ser praticado com meninos a partir aí dos 10, 11 anos de idade. Antes disso, tem que ser pro judô. Eu acho muito perigoso. Porque eles dão um soco no nariz de um moleque desse aí, pode acontecer. Já quebrei pé, quebrei dedo, nariz, essas coisas sempre acontecem e não é por maldade, não. Às vezes no dia... Sim, porque é o contato, né? O contato, às vezes Se bem que hoje você tem luvas, você tem aparelhos aí para proteger o nariz, você tem capacete, as mulheres têm para proteger os seios, né? Tem um monte de coisa, hoje tem muito material aí para você fazer a proteção, mas nem por isso você deixa de se machucar. E outra coisa também, muita gente também chega lá, né? Doeu num dia, no outro dia não vai. Eu já chego lá e falo com os moleques, vocês vão vir amanhã? Vamos, será que eu vou ver? Aí de 10 sempre sobram 2 aí. Então a geração Nutella tá espalhada para todo lado. Todo lugar tem, né? Moleque não quer, né? Tá doendo, mas dói, pô. Tudo dói. Você vai esforçar, pô. Como é que não vai doer? Agora, senhor, você nunca quis competir por quê? Eu acho que primeiro que eu ia apanhar muito, né? Não, mas pelo tempo você já tem de um dos motivos é o final de semana que são as competições. Também, eu trabalho em todos os finais de semana. Sempre trabalhei, então não dava para conciliar, né? E apanhar. E outra coisa também, né? Eu ficava preocupado, porque eu trabalhava em TV, você levar um soco no nariz aí também. É verdade. Aí machucar, aí você tá ferrado, né? É igual um médico, por exemplo, lá que treina com a gente, né? Ele é cirurgião. Ele toma o maior cuidado do mundo. Porque de repente... Né? Se ele quebrar uma mão, quebrar um dedo lá, como é que vai operar no outro dia? Sim. Então tem esses cuidados ali. Mas é violento? Não é violento. Futebol, nós fizemos aquele jogo lá, aquele jogador do Rio Preto lá, quebrou o nariz numa jogada boba lá. E acontece. Né? Esporte de contato, né? Então tem que tomar cuidado, cada um no seu quadrado, né? Agora, o karatê também você consegue migrar bem para outros esportes? Eu estou dando esse exemplo porque o grande Nicomedes, que eu tenho certeza que você também tem muita amizade. Ele tem uma academia lá no São Deocleciano. Isso, aqui perto da gente. Ele é o pai do Fábio, né? Então, é isso que eu ia falar, o Fábio também vai no boxe, vai no o Fábio de várias modalidades. O Fábio é um fenômeno, né, eu acho. Né? Eu gosto muito do Fábio.
porque o Fábio é ousado, né? Ele pegou o karatê. Você sabe que o MMA é uma mistura de artes marciais. Vários. Isso. Se o cara tiver 2 delas, ele já está em bom caminho. Primeira é bater em pé. Segunda é bater deitado. Se ele não souber um judô ou um jiu-jitsu, ele está morto. Ele quebra o pescoço dele no chão. E em pé, ele tem que ter ali. Aí os caras antes tinham a base do karatê e um judô, por exemplo. Sei. Aí passaram a ter karatê e um jiu-jitsu, por exemplo, que é mais completo, eu acho, no chão. Sim. Aí começaram o cara a misturar tudo. Aí o cara pratica um pouco de karatê. Muay Thai é muito importante, porque é um chute, né? No caso, o kickbox não entrou nessa história. Então, virou. E o Fábio ele tem essa facilidade. Ele conseguiu fazer... ele já ganhou vários títulos. Ele consegue disputar o MMA, né? Ele consegue, mas a base dele é o karatê, é bater em pé. E deve ter aprendido um pouco de jiu-jitsu para poder lutar no chão, porque também, se não lutar no chão, não consegue também muita coisa no MMA, né? Porque é uma soma geral. Agora, vamos voltar a falar aqui de jornalismo. Vamos lá. E o teu retorno para o rádio aqui em Rio Preto? Então, o rádio aqui, deixa eu imaginar uma coisa aí. O Lucas do Vale, você conheceu ele, o Luquinha? O Luquinha, eu cheguei a ver, não tinha amizade assim. Ele morreu tragicamente lá em São Paulo, assassinado, né? O menino foi lá, roubou o celular dele para tomar uma cervejinha, como diz aquele... São umas histórias, né? Foi tomar uma cervejinha, né? Deu um tiro nele, matou um talento. Aí o Lucas assumiu a direção da Rádio Massa. A Massa é de Zé Bonifácio. Ela pega bem aqui agora, o transmissor está bem. Qual que é a frequência? 107.3. E ele falou, vamos fazer um programa agora lá, de manhã tem um microfone aberto, você não quer fazer? A gente vai começar primeiro com o jornalismo de 7 e tal. Eu falei, tá bom. Aí foi lá, eu, o Rogério, que é o dono da rádio, começamos a fazer através do Skype, eu de casa, não tinha estúdio direito, e vamos fazendo. E começamos a fazer. E de 7 às 8 eu fazia o jornalismo normal. Aí começou agora, aí depois surgiu, aí o Lucas, aconteceu essa tragédia com ele, eu continuei por lá. Aí abriu o espaço de 6 às 8 e montou o estúdio em Rio Preto. Legal. Aí eu criei eu criei o estilo do microfone aberto. Então, de manhã, a gente fala sobre trânsito, através aí, mostra o trânsito da região, a gente fala do tempo, a gente fala, a gente tem um quadro que chama Quebra ou Não Quebra, que a gente põe as músicas lá para ser julgada pelos ouvintes, quebra, não quebra, tem essas coisas. Tem um monte de coisa. Tinha o Messi até há pouco tempo lá também, falava um pouco lá de, lendo coisas lá. Então, a gente fez, o programa é legal, ele tem uma audiência boa, ele pega mais de 50 cidades da região. Bom. É um horário legal, de 6 às 8 da manhã. Para trabalhar e tudo mais. A gente faz um programa dinâmico para tirar o cara da cama. Então, estou gostando bastante. Eu gosto muito de rádio. Então, você e quem lá, agora, na equipe? Tá eu, aqui em Rio Preto, eu sozinho. O Robson saiu, não sei. Tem outras coisas para fazer. Algumas fotos, porque eu até perguntei. Ele saiu. Ele falou que vai montar um negócio com a mulher dele, alguma coisa aí. E tem o Rogério e o GG lá em Bonifácio. A gente faz um bem bolado aí. Tá dando certo. O importante é isso, está vendendo o programa. Isso que é o que importa. Agora, Storino, vamos pular para o lado da internet, né? Que a gente contou aí um pouco das histórias, das transmissões e tudo mais. E desde 2018, essas transmissões começaram de uma maneira mais devagar, até realmente pegar o gosto pela coisa. A gente, tanto é que trabalhamos juntos aí para a Federação Paulista. Quanto tempo a gente está fazendo? Jogos. Mas começou bem antes disso. Começou com o canal fechado, né, o Djalma? Né? Também, Com o canal 15, né, na época, né? O canal 16, também. Né? E dali, agora, o streaming foi realmente uma coisa fantástica. Eu não sei quem teve essa ideia. Eu não sei. Dizem que foi a TV Jacaré aqui de Rio Preto, com você, o Jair. Teve uma ideia mais de fazer aqui mesmo para o clube, né? Mas a coisa se expandiu. Mas acredito que outros cantos também o pessoal já estava com essa porque hoje você tem aí empresas violentas, né? Tem uma inglesa lá, né? Você tem... da Zon, muito forte. Você também, tem lá, você tem aí o próprio Maicujo, que hoje foi vendido aí. Isso, para virou Eleven. A Eleven Sports, onde nós estivemos até há pouco tempo. E a federação, com a matéria-prima dela na mão, que ela tem a matéria-prima, ela falou, opa, eu vou fazer. Ela está muito certa em fazer isso. Para que vai ficar terceirizando para os outros? E ela foi lá e migrou para o YouTube. E criou o Paulistão Play também. Criou o Paulistão Play também, que paga-se, né? Alguma coisa ali, né? Então, isso aí foi uma revolução. Foi uma revolução e, hoje em dia, eu acho que democratizou o futebol. Né? A gente, antigamente, para saber coisas aí do futebol... Esses campeonatos aí dia 3, você nunca ia saber, você nunca ia ter isso. Você pega lá, você pega o celular, você pareia com o Smart TV,
você assiste onde quiser e fica lá gravado para você assistir de Isso novo. que é o principal, né? E a audiência tem sido boa. Os jogos simples aí, 10, 12 mil. Já fizemos um jogo um dia, Djalma, lá em Ribeirão Preto, deu mais de 50 mil pessoas. Acho que foi o Comercial e Português, alguma coisa assim, quando tá na série A2, né? A3 para 2. Ah, tá. Né? Quando eles estavam subindo lá, né? Na época, acho que foi isso mesmo. Eu não estou lembrado direito, mas teve um lá que deu 40 e tantos mil pessoas que estavam assistindo. Quer dizer, hoje em dia, se você imaginar uma televisão que alcance isso a nível regional, fica complicado. Olha, eu acho que esse é o futuro. E esse futuro ficou mais forte com a pandemia. Também. Porque as lives elas foram intensificadas, os artistas fizeram muitas lives. Hoje nós criamos podcast, eu tenho meu podcast, também minha sala de podcast. Depois você vai falar dele aí. Temos que estar lá para a gente fazer, para alugar e também para fazer as entrevistas que a gente faz diariamente. E um detalhe importante que a internet, além desse lado democrático, ela vem para que nós, jornalistas, possamos ou se reinventar ou colocar uma ideia realmente que estava só no papel em prática, porque você não tem muitas vezes que ficar prestando, o meu superior não quer que a gente faça isso. Você pode literalmente dar a tua cara para aquilo que você quer fazer. É verdade. Agora, a gente não pode esquecer também que o jornalismo em streaming, ele também está muito forte. Eu vejo, por exemplo, a Euronews, que é uma televisão que é francesa, né, de Toulouse. Ela faz o jornalismo com a visão europeia. É toda através da internet. Já começou lá atrás e de ótima qualidade, correspondentes. Nós tivemos aqui, hoje nós temos aí, por exemplo, a IBTV, onde eu tenho um programa lá também do Ivan lá, aquele povo lá. Também tem a televisãozinha deles lá. Ela transmite pelo Facebook. Pelo Facebook, pelo YouTube e as redes sociais. Também. Só que eles criaram um mecanismo de pegar várias televisões no Brasil toda, fechadas, abertas. Você paga alguma coisa lá e elas retransmitem a televisão para completar. Então virou uma coisa que hoje você está aqui fazendo um programa em Rio Preto, aí você recebe carta lá, comunicado, recebe comunicado lá do Belém do Pará, tem um cara assistindo lá. Tem esse tipo de coisa. Então criou-se, né, uma rede assim, né? E essa rede igual eu falei com você ontem, né? Quem que está do outro lado? Onde está assistindo a gente, né? Hoje não dá mais para saber. Antes, como a gente falava, a questão do rádio tinha uma certa potência, a rádio tinha um limite para chegar. A televisão, a mesma coisa. Agora, com a internet, a gente não sabe onde a pessoa está. Mesmo que agora, nesse podcast aqui, que na verdade aqui é um livecast. O que acontece aqui? Você não sabe quem está vendo a gente aí, né? Deve ter muita gente gostando, muita gente xingando. Ou lembrando, o Estorino aí, como é que ele está e tal. Por aí. Então é isso. Eu acho que esse é o futuro. Eu acredito que a televisão fechada, ela vai passar por maus momentos aí. A televisão aberta, desculpa. Tá. Eu acho que ela vai ser uma televisão voltada mais, sem querer discriminar, para as classes mais humildes, para as periferias, né? Para o pessoal que também... Que gênero de programa, você acredita? Gente, bem populares. O pessoal adora programa de polícia. Uma pesquisa que nós fizemos uma vez na universidade que eu estudei lá em Juiz de Fora, nós pesquisamos o Notícias Populares e o Dia do Rio de Janeiro. Eu trabalhei e fiz estágio no Dia. Foi uma das coisas mais terríveis que eu fiz na minha vida. Para começar, ele vendia manchete. No Rio de Janeiro tinha lá um tal de mão branca que matava bandidos e era a polícia. E colocava uma luva branca em cima do bandido. Olha! Aí um dia o cara lá fez a seguinte manchete: vestibular para o inferno. Saiu o listão no mão branca. Essa é diferente. E vendia. Era do Chagas Freitas, no Rio de Janeiro, junto com o jornal, era o Dia e a Notícia do Rio de Janeiro lá. Uma época, década de 80, sabe? É o jornal mesmo sujando, aquela coisa, né? E o que acontecia nessa história toda? A gente, eu acho o seguinte, e sem querer, porque a gente fala as coisas hoje, está muito complicado. Você está sendo discriminatório. Não estou sendo discriminatório, hoje dependendo do que você fala. Notícias Populares, a gente fez a pesquisa naquela época lá, que nós fizemos, e por que o pessoal gostava daquilo ali? Porque é o seguinte, o cara estava numa merda tão grande na vida, desculpa a expressão, que quando ele viu o vizinho dele morto, o cara está pior do que eu, meu. Entendi. Entendeu? Olha aqui, ó, meu vizinho morreu, olha aqui, eu tô vivo, né, por enquanto, né? Então, esse tipo de coisa era justamente o cara falando assim, puxa vida, eu tô ruim, né, eu vou ler aqui, mas tem gente pior do que eu. Então, as notícias policiais, ele tinha esse tipo de coisa, com notícias populares do Rio, o Dia, mais o que, Última Hora, tinha um Tenório Cavalcante lá com a luta democrática na Baixada Fluminense, tinha um jornal também que sangrava, né? Esse tipo de coisa. Então, tinha um público. Eu acho que esse público ainda
ainda vai ficar com a televisão aberta. Com os Big Brothers da vida. É isso que eu falei, essa geração agora que gosta desses reality shows. Big Brother, Fazenda. Os programas populares, o Silvio Santos da vida. Isso. O Gugu, não tem mais, mas tem aí o... Hora do Faro. Hora do Faro. Esses são os programas que vão... essas coisas vão sobreviver. Aí você, o que aconteceu de lá para cá? Você segmentou tudo. O que acontece? Eu gosto, por exemplo, do Discovery. Eu gosto de assistir lá o National Geographic. Eu gosto de assistir o History. Não é que eu sou melhor do que ninguém, não. Eu gosto do Viva, por exemplo, as coisas antigas. Eu gosto de assistir. Eu gosto desse tipo de coisa. Mas você não gosta de assistir Eu não gosto. Mas tem muita gente que gosta e vai continuar gostando. E é o segmento aí que gosta de outras coisas, né? Filmes e não sei o quê. E a turma que não gosta nada disso, que gosta do celular e segue os influencers. É isso que é triste, hein? Os influencers, gente que não tem muita coisa para acrescentar na vida delas, né? E segue. Exato. Então, você vê que a comunicação ela dissolveu de uma maneira tão grande que agora você tem segmentos, estratos, cada um pega o seu pedaço. E nessa parte de streaming, a Globoplay deu um salto aí que ninguém, como a Amazon, deram um salto aí que ninguém tem isso. Que ela tem o quê? Uma coisa, ela tem acervo. Isso. Tem história. Então, pega a novela lá de Irmãos Coragem, aí vai lembrar, não sei o que tem, põe no Viva e vamos fazer Remembered, né? Capitão, como é que chama lá? Capitão Furacão, coisa da minha época aí. Bom, então, agora você falou também do detalhe do podcast, como é que tá o projeto? Tá pronto para estrear então, já está pronto, a gente está lá, montou uma sala bem legal, né? A gente acha e tem certeza que tem um público aí que precisa disso, ser entrevistado, um empresário que quer ser entrevistado, mostrar a empresa dele. As igrejas estão procurando a gente lá para fazer também. Que bacana. Né, para fazer lá. Às vezes, o pastor vai para lá, junto com 2 ou 3 pessoas, ele faz lá a sua live, né, faz a sua pregação. Também tem sido bastante utilizado. Também o normal que a gente faz no dia a dia. A gente entrevista personalidades aí da cidade, vai começar a partir de agora. Tem patrocinadores lá na televisão. É um jeito diferente. A gente tem uma pequena televisão. E a IBTV está com a gente. Tudo que saía no nosso podcast, a gente coloca também no Spotify, na Amazon. Bom. Essas coisas tudo. Inclusive, o Spotify agora está aceitando vídeo, né? Isso, né? E nós vamos colocar também na IBTV, que a televisão lá também vai... Ela vai passar a divulgar o nosso podcast. Está indo bem, está começando. Quanto mais mídia tiver, né, Storino, você sempre consegue captar alguma pessoa que se interessa. E é aquela história, internet é isso, você encontrou algo, parou, gostou... Olha, Djalma, você imagina o podcast hoje, igual esse aqui. Aqui o tema mais é esporte, ele é segmentado. Sim. Mas você, por exemplo, no nosso lá, você tem lá os microfones. Aí chega um médico, por exemplo, ele vai falar sobre um tratamento novo que tem por aí. E esse tratamento, ele é interessante você de conversar com ele. Você tem conhecimento sobre aquilo, logicamente. Sim, sim. Você vai conversar com ele, ele vai expor isso. E vai ser muito diferente do que ele chegar numa revista, você chegar, por exemplo, aí numa reportagem de televisão que tem 2 minutos. Ali ele vai explicar. E quem tiver interesse naquele segmento, vai ouvir. Também na parte jurídica, por exemplo, assim, olha, aposentadoria. Esclarecer sobre a aposentadoria. Como é que eu aposento? Tem que ter um cara lá para explicar, sim. E dentro de 40, 50, com maneira detalhada. E hoje com o chat lá que você também você deixa aberto e faz também, no caso, os compartilhamentos, vai fazendo uma rede muito grande. Eu acho que é um segmento que está aí para a gente e a gente vai abraçar isso aí. Qual que é o nome? Já está definido? O Estúdio 3 é o nosso estúdio. Opa, que bom. Estúdio 3. Não me pergunte por que não, que foi o pessoal lá que colocou. Essas histórias de nomes é sempre legal. Mas a gente aluga lá o nosso espaço. Então, cada um põe o nome que quiser lá também, no seu. Né? Entendi. Né? E a televisão lá, que tem lá o vídeo lá, tem uma televisão boa lá, aí coloca, a gente põe filmes, conta história. Mas a gente quer fazer um negócio bem legal, porque tem uns podcasts aí que a coisa tá meio complicada. Tem um pessoal aí que estava usando droga, sabe? Então, você andou vendo isso aí, o pessoal bebe mais do que... Aí a pessoa bebe muito, começa a falar umas coisas que não tem nada a ver, aí depois, mas eu não tava... Eu tinha bebido muito quando eu falei. Esse é o problema do jornalismo, né? De não ser jornalista. Aí que cai o nosso crédito, você vê? Cai, né? Mas qualquer um hoje, depois que o ministro Gilmar Mendes acabou com a história do diploma, né? Acabou com a história do diploma, a coisa ficou difícil, ficou muito complicada. Inclusive, o ministro aí, quando ele acabou com a obrigatoriedade do diploma, ele deu um tiro no pé. Porque a maioria dos... Eu lá na massa, por exemplo, se for contratar alguém lá, vai ter que ter diploma. Aqui mesmo, os lugares que procuram a gente. Eu comento isso com os alunos. Falo, olha,
A questão do diploma é o seguinte, você quer ter um canal no YouTube, você quer, de repente, montar alguma coisa na internet, criar um jornalzinho no bairro, aí você não vai precisar de diploma. Mas se você quiser trabalhar numa grande empresa, todas vão pedir. E a faculdade... Para que você tenha pelo menos... E a faculdade, ela dá um mínimo necessário e obriga o cara a ter algum conhecimento. Porque não adianta também você montar o jornalzinho do bairro e escrever, o pessoal foram e a maioria chegaram. Você foi bem agora. Não pode. Os caras escrevem cada barbaridade, cada porcaria aí, então não é que ensina a escrever, mas dá uma linha pro cara, dá uma linha, por exemplo, cultural. E a pessoa pena para fazer o TCC, que ele tem que realmente ele tem que pesquisar, dar uns livros pro cara ler. Isso. Né? O cara, ele passa a escrever a respeito de determinados assuntos, ele tem que pesquisar, ele tem que conhecer. Porque se o cara depois vai trabalhar, por exemplo, numa Câmara, se ele não souber o regimento interno da Câmara de Rio Preto e não souber a lei orgânica do município de Rio Preto, ele não trabalha. Como é que ele vai cobrir a Câmara se não sabe o que está acontecendo lá dentro? Entendeu? E como é que ele consegue isso aí? Aqui a gente ensina isso para eles. Eu ensinei meus alunos. Quando eu estava lá no NOP, meu amigo, é assim, o Supremo Tribunal funciona assim, o STJ assim, tem embaixo o Tribunal de Justiça, a primeira instância, aqui assim, assado. O cara, aprendeu. Onde ele vai aprender isso? Aí o cara vai lá, eu vejo uns aí, porque eu não sei o que, fala um monte de besteira, entendeu? Que o Ministério Público prendeu. O cara escreveu esse outro dia, o Ministério Público prendeu. O promotor nunca prendeu ninguém. Quem prende é juiz, pô. Ele denuncia, caramba. E delegado prende com flagrante ou devido aí a uma ordem judicial. Os caras escrevem barbaridades por aí, entendeu? Aí fala, eu não preciso de diploma. Aí eu ia falar para o ministro, agora tem uma lei lá, um projeto, engenheiro também não vai precisar. Aí cai o shopping lá de Osasco. Deixa então... Cai um prédio aqui em Rio Preto, pode não ir tão longe. Está caindo aqui agora. Tem um aí que está caindo, é verdade, né? Jardim Doutorado, eu vi a foto lá. 30 famílias foram retiradas às pressas. Está afundando. Cadê o engenheiro daquilo? Então. Então deixa aí, tudo bem, nada contra os pedreiros, deixa qualquer pedreiro fazer, tá bom, então essas coisas malucas que o Brasil faz, que só o Brasil faz isso. Só o Brasil faz. E eu lamento muito nessa história do diploma que a FENAGE, na época, não tomou nenhuma providência, que a Federação Nacional dos Jornalistas... Por que você acha que não teve essa pressão? Não sei. Deixaram a coisa... O sindicato de São Paulo também ficou olhando lá, sabe? Era para ter parado as redações todas. Vão parar tudo, ninguém vai fazer mais nada. Sabe? Já pararam redações na minha época por coisa muito menos do que isso. Normalmente você fecha a redação por quê? Por causa de salário. Na minha época fechava porque alguém falou alguma coisa em Brasília e a gente não gostou do regime militar. Olha como é que a coisa era. Era dessa época, na época lá. Aí o que aconteceu agora? Assistiram e tem um projeto para retomar isso lá que não anda de jeito nenhum. Esse é o problema. E entra político, sai político. Não entra, tem lá. Agora assistiram, eu fico imaginando a federação, o sindicato de São Paulo com um estado forte, né? A FENAGE que é poderosa. Agora, eles ficam mais preocupados em fazer política, né? E vendendo carteirinhas agora. E vendendo carteirinha. Diz carteirinha lá porque não é filiado, acho que custa 500, 400 reais, alguma coisa assim. Chegou outro dia um cara perto de mim, eu não vou falar o nome dele aqui, que eu acho ele um idiota. Foi conversar comigo, é um idiota o cara desse. A primeira coisa que ele fez, jogou a carteira dele da FENAGE na minha cara. Tipo assim, aqui, agora eu também sou jornalista. Aí eu peguei meu currículo e falei assim, que eu também sou, mas olha, vê se você tem um currículo desse aqui. Essa é a diferença nossa. Carteira não quer dizer nada. Carteira eu mando fazer. Qualquer um pode fazer. Eu mando fazer uma aqui na Copfac aqui, ó. É verdade. Sai perfeitinha. E daí? Então, esse tipo de coisa. Os caras agora estão por aí, com carteirinha, sabe? Mas não é por aí a coisa. Não é por aí. Primeiro, o cara tem que querer ser. Segundo, ele tem que se especializar. Ele vai se especializar de duas maneiras. No dia a dia e pegando aí uma faculdade para ganhar cultura. Exato. E depois ele fazia o que a gente faz, ter tesão para trabalhar, porque para ganhar pouco. E você trabalhar sábado, domingo, levantar às 4 horas da manhã, igual eu levanto todo dia, é porque não é brincadeira, não. Tem que gostar muito. Bom, Estorino, estou chegando aqui no momento aqui do programa. Agora você também vai entender porque pode colar, viu? Que é a tua figurinha, que literalmente você pode colar no álbum. Olha que maravilha. Tem um álbum aqui do chique, pessoal que tá participando. O doutor José Eduardo tá ali, né? Tá. Mas tem muita gente que é conhecida. Você já teve bastante gente Paulinho aqui. Pereira, o Galo. Paulinho Pereira. Matheus Camargo. Isso, do o Rincon antigo aí, meu, jogador. Jogou no América, no Rio Preto. Esse aqui é o melhor, Antônio Molina. Esse, o Molina fez sucesso. Esse é uma figura, né? Mas também conta história, né? O Marininho, o Neto Esse é o Neto do Somarino, né? O Julinho do futebol de salão. Tá legal, que bom, né? Agora aqui por outro lado, olha, o pessoal também aqui, ó. A Aninha do vôlei, professor do tênis, o professor Fará do... Professor Fará é um dos grandes incentivadores do judô aqui, né? Em Rio Preto, ele gosta muito. Hein? Gosto muito do Fará, foi vereador também.
Ó, vou tirar aqui para facilitar para você. Quem que é essa Ellen Cristina aqui? É treinadora, ela é do né? vôlei de praia e vôlei de quadra. Jogou muito tempo na Espanha. Muito agora tempo, ela voltou, né? tá aqui em Rio Preto, de volta. E agora, nesse momento, vamos aqui, colocar... o Thiagão tá... Vamos perpetuar. Pode pegar aqui o 20, ó. Eu seguro aqui? Pode colar aqui no aí 20. Eu que colo? Você é o convidado. Deixa eu chegar pra cá. Isso, pode se arrumar aí, ó. Olha, que maravilha. Que privilégio, né, cara? Ser imortalizado entre as personalidades do esporte de Rio Preto. Esse negócio de imortalizado, eu morro de medo. Não, no bom sentido. Será que eu colei direito aqui? Não, tá valendo, tá valendo. Aqui, portanto, vou mostrar aqui, ó. Isso, mostra lá pro Thiagão. Aí, Thiago. Eu com cara de bravo aqui de manhã. Isso aqui, você levanta 6 horas da manhã, você não pode ter uma cara melhor do que essa, não. Eu tô do lado aqui do Betão Alcântara. Isso. Né? E aí embaixo aqui da Ellen, né? Que bom. Esse lá em cima o Dr. Wilson, médico do Mirassol também. Dr. Wilson, é isso aí. Que bom. Parabéns. O pó de cola, do meu amigo Djalma Cola aí. Estamos juntos há muito tempo, né, Djalma? Ah, bastante tempo. E é bacana, a gente já se conhecia antes, né? Mas nunca tinha trabalhado. Mas desde 2019 aí estamos transmitindo jogos, muitas divisões, muitas competições. Ah, o Godoy também veio aqui, ó, fera. Ele, a Doroteia. Doroteia também é uma lutadora, né? Ah, essa é uma eterna guerreira. O Godoy tá bem? Tá bem. Tá com o barzinho, falou também lá da Ecobia, tá animado. É dele lá? Isso, é dele. Temos que ir lá. É isso aí. Tá bom, Djalma, obrigado aí. Foi um prazer muito grande participar aqui do Pode colar. Essas aqui são suas, viu? Vou levar, então. Pode levar pra molecada aí, ó. Olha aí que maravilha, né? Tá vendo? Quando que você imaginou um dia que ia ser figurinha também, ó? Carimbada. Eu vou ter que... ela tá carimbada mesmo aqui, né? Eu sou a 020, né? 020. Que bom. Obrigado, Djalma. Ok, Storino, eu que agradeço. Deixa uma mensagem final para esse pessoal aí, como a gente tá falando muito aqui de jornalismo, de coberturas, essa juventude aí que tá querendo seguir essa nossa profissão, que é uma profissão apaixonante, como você falou, tem que gostar muito e ter o jornalismo na veia mesmo para poder atuar. O que acontece hoje? Eu acho que quando a gente faz jornalismo hoje, aconteceu o seguinte, quando Gutenberg, em 1400, ele inventou a máquina, né, para imprimir, quer dizer, para o jornal ele ter uma evolução, ele demorou cerca de 300 anos, até 1700 ou 1800, alguma coisa, até 400 anos, para passar aí para o chumbão, depois ele passou aí para o offset, já chegando mais para cá. Então, houve uma... Agora, a internet, ela demorou muito menos do que isso. Se a gente pegar aí de 1990 alguma coisa... Nós temos o que aí? 30 anos, menos de 30 anos? Quer dizer, em 30 anos a coisa mudou de figura. O que eu acho hoje? Emprego está difícil, nas redações está difícil. Mas eu acho que se você se especializar aí no marketing digital, né, divulgar notícias, assessorias, esse é um mercado legal por aí. Proteção de conteúdo, né? Proteção de conteúdo. Eu vejo aí, por exemplo, no Trabalha Brasil, que é um site aí do governo, que coloca aí vagas, todo mundo pede... como é que se fala? O writer, não sei o que lá, eles usam uns termos aí. Copywriter. Copywriter, né? Bonito, né? E você coloca lá pessoas aí para redes sociais, tem que conhecer as ferramentas. Isso é muito importante. Então o mercado, ele está aberto aí. Eu fico feliz aí que eu vejo ex-alunas minhas, eu vejo, por exemplo, que ficaram numa situação privilegiada. Tem empresas hoje aí, tipo a Paula Moraes, por exemplo, ela tem a BW, alguma coisa lá, que é uma empresa lá, uma televisão, que ela só fala de economia. A Elaine tem a empresa dela grande aí, que é a Comunique, né? Eu tenho um monte de gente lá em Cuiabá que montou, o pessoal viraram empresários, pegaram o segmento. Então, tem oportunidade para isso. Tem oportunidade, mas eu acho que mais importante do que isso é ainda você ter uma formação. Pode procurar uma universidade aí, aqui da Unirp, ou onde tiver aí, sei lá, você pode se especializar. Agora, essa especialização vai depender mais de você, né? Isso que a gente fala muito para o aluno. Porque não tem condições de você chegar aqui e achar que coisa vai acontecer, não. Você tem que ser... Porque jornalista é curioso. Se não tiver curiosidade de procurar aquilo o objetivo dele, então nada vai acontecer, né? É isso aí. Então fica aí o recado aí, porque hoje o jornalista virou uma espécie de publicitário, marqueteiro, eu comento muito isso. O assessor de imprensa hoje, ele faz mais marketing e publicidade do que quase assessorar mesmo. É isso aí. Aquele abraço, então. Obrigado aí. Foi um prazer estar com vocês aí. Obrigado, Storino. Agradeço muito aqui pela participação. Agradeço aqui também ao Thiago Serafim, nosso cinegrafista, ele que fez todas as imagens que você está podendo acompanhar aqui no programa de hoje. Cristiano Abraão, nosso editor, grande miudinho, né, como a gente brinca. Conheço há muito tempo, hein? Grande fera. Grande Cris. Grande Cris, literalmente. Um abração a ele, a Vanusa Carvalho, nossa social media.
A Vanusa também trabalha nos bastidores, hein? A sua primeira Isso, First Lady aí? Primeira dama, né? Mas eu sou padrinho aí, né? É claro. É verdade, você foi um dos primeiros que viu lá em Olímpia, lembra? A gente foi numa transmissão. Eu sou testemunha. Lá, Vanusa é uma vítima, né? É uma vítima. Um abraço, Vanusa. Um abraço ao Ronaldo Atilano também, que faz parte aí da Rádio Unirp, e ao William Castro, nosso designer. O William tá lá em São Paulo, Estorino. Ele que fez toda a diagramação, ele que idealizou aqui o álbum, o formato. Grande William Castro, publicitário formado aqui na Unirp, olha só. Tá lá em São Paulo. Eu tô desconfiado que esse livro aqui vai ficar pequenininho, né? Daqui a pouco vai ter que abrir, cabe 75, né? Mas depois a gente amplia. Vai ampliar, né? Vai arquivar isso aqui pros anais. Eles vão ver uma segunda temporada aí mais pra frente. É isso aí. Um abraço. Foi um prazer. Poder realizar. Um abraço a todos. Lembrando aí que o Pode Colar tem o patrocínio da Unirp, Centro Universitário de Rio Preto. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentra o jornalismo, a publicidade e propaganda. E também você podendo se inscrever no canal no YouTube do Pode Colar para acompanhar esse episódio de hoje do Estorino e tantos outros que nós já tivemos aqui através do streaming. E ainda o nosso Instagram, o Pode Colar, para você ter lá os cortes, as divulgações, as programações, enfim, saber tudo o que acontece no podcast e também nos acompanhar nas plataformas de áudio digitais, hein? O Deezer, o Amazon Music e também o Spotify. Eu deixo um grande abraço a você, obrigado pela companhia e até semana que vem com um novo episódio, uma nova história aqui no Pode Colar.